Fala galera, professor Lucas Martins na área. Para você que não me conhece, seja muito bem-vindo, muito prazer em conhecê-lo. Estamos aqui hoje por um momento muito especial, pessoal, que é dar início ao nosso curso preparatório para o exame da ordem. O curso Professor Gustavo Brígido está hoje, a partir deste vídeo, dando início a um super projeto que tem como escopo, que tem por objetivo garantir a sua vermelhinha. Tudo bem, pessoal? Então é com grande satisfação mesmo que eu estou aqui para a gente trabalhar a primeira aula, a aula inaugural do preparatório online para o 22º exame da ordem. Tudo bem? Gente, você que não me conhece, não custa relembrar, eu sou o professor Lucas Martins, sou advogado, consultor jurídico, pós-graduado em Direito Processual Civil e pós-graduando em Direito Administrativo, nossa disciplina, certo? Tenho ministrado aulas preparatórias para concurso público e exame da ordem há um certo tempo e hoje estou aqui juntamente com o professor Gustavo para iniciar esse novo projeto, beleza? Antes da gente começar o bate-papo, antes da gente começar a fazer uma análise estatística das questões de direito administrativo nas provas da OAB, eu quero deixar você extremamente à vontade, vem comigo na tela, ó, quero deixar você extremamente à vontade para me adicionar, né? Me adicionar no Facebook, você tem aqui, ó, Lucas Martins, o meu perfil pessoal, e você pode adicionar minha conta no Instagram, Prof. Lucas Martins. Por que eu peço isso, gente? Porque eu quero seguidores? Não, porque lá eu posto dicas. Diariamente eu estou postando dicas e também aparece como uma ferramenta de contato, para a gente ter um contato além, não vou falar além da sala de aula, porque obviamente aqui a gente não está em sala de aula, mas fica um contato a mais para a gente ir se falando, tudo bem, gente? Ó, para você também, eu disponibilizo aqui um WhatsApp. Você tem esse número, 859-9925-8882. Você pode, vem pra cá, você pode mandar sua dúvida também por WhatsApp. Aliás, eu até prefiro, porque é bem mais fácil da gente responder. Você manda a sua dúvida, eu respondo por áudio e a gente troca informações de uma maneira mais dinâmica. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, apresentação pessoal feita, eu quero conversar um pouco com você sobre o formato deste curso que a gente acaba de iniciar. Gente, como vocês sabem, né, a prova da OAB é uma prova que vai exigir de você, acadêmico em Direito, conhecimento de vários ramos. Direito do trabalho, processo trabalhista, penal, processo penal, civil, enfim. E o que acontece? Vamos ser francos, a gente sabe que nem todo mundo fez todas as cadeiras da faculdade de uma forma bacana, de uma forma legal, tendo um bom proveito, tendo aprendido de fato. E o que acontece? Pensando nisso, a gente faz um curso preparatório para a OAB em cima daqueles principais pontos, em cima daqueles pontos mais cobrados nos últimos exames, pensando obviamente em dar um direcionamento para a sua preparação. Tudo bem, gente? Então esse primeiro vídeo, esse vídeo inaugural, a gente vai começar não trabalhando questões, não trabalhando os temas de direito administrativo e resolvendo questões. Óbvio que esse vai ser o nosso formato. A partir da segunda aula, eu vou chegar para você assim, ó, pessoal, hoje o tema é organização administrativa. O que eu preciso saber? Aí a gente vai dar uma revisada na matéria, 10 a 15 minutos de revisão, trazendo pontos que já foram cobrados, e depois 15 minutos do próximo vídeo em cima de questões. Esse vai ser o formato do nosso curso. Mas hoje, para começo de papo, o que eu acho interessante a gente fazer? A gente vai fazer uma análise, a gente vai pegar todas as provas passadas, desde o primeiro exame unificado, 2010.1, até o último exame unificado, 2016.3, agora, finalzinho de 2016, e verificar, pessoal, o que foi cobrado em todas essas provas. Por quê? Eu já fiz isso. Adianta você que eu já fiz esse estudo, prova a prova, questão a questão, e tracei uma estatística, fiz uma triagem dos pontos recorrentes e coloquei isso tudo numa tabela. Tudo bem? Então, sem perder tempo, eu chamo você novamente à tela para a gente começar a fazer essa análise estatística. Olha lá, pessoal. Perceba aqui no nosso slide que a gente tem o seguinte. Ao todo, né, desde que o exame da ordem passou a ser unificado e não regionalizado, a gente teve 21 exames, do primeiro ao 21º, que foi agora no final de 2016.
Professor, então quer dizer que a gente teve 21 provas objetivas? Não. Sabe por quê? Na verdade, como você pode perceber aqui embaixo, a gente teve não 21, mas 23 provas. Por quê? Porque desses 21 exames, 2 deles, o 6º e o 20º, foram reaplicados, foram aplicados novamente. Você vai lembrar provavelmente do 20º, que foi agora em 2016. Lembra a história lá da Bahia, de Salvador? Que teve uma história do homem-bomba, né? E aí o pessoal ficou com medo, gente, e aí teve que fazer uma nova prova. Então, o 20º exame, assim como o 6º, ele foi reaplicado. Se eu tive 2 reaplicações e eu tenho 21 exames, ao todo eu tenho 23 provas. E daí? E daí, pessoal, que essas questões das provas que foram reaplicadas, eu também utilizei para fins de triagem. Por quê? Porque é a própria FGV cobrando os temas, então serve para a gente traçar o perfil da banca a partir dessas 2 reaplicações também. Tudo bem? Então, olha só, temos um total de 23 provas objetivas desde que o exame da ordem passou a ser unificado. Beleza? Nessa tabelinha abaixo, eu especifico a quantidade de questões de direito administrativo por cada um desses exames, ou melhor, por cada uma das 23 provas. Olha lá, o primeiro exame unificado, ainda com a banca CESP, ocorreu em 2010.1 e ele trazia 10 questões de direito administrativo. Beleza? Já o segundo exame unificado continuou trazendo 10 questões de administrativo, só que a banca passou a ser quem, gente? A FGV, a Fundação Getúlio Vargas, tudo bem? E adianto que desde então, todos os demais exames estão sendo elaborados pela FGV, como você pode perceber. O detalhe é que, a partir do terceiro exame, não mais 10 questões para administrativo, e sim 8 questões, certo? E aí que a FGV achou que ainda estava cobrando muito de administrativo, e agora sim, ó, a partir do quarto exame, que foi em 2011.1, a FGV passou a cobrar 6 questões apenas de direito administrativo. E essa quantidade de questões para direito administrativo vem sendo a quantidade trazida pelas provas até então, até o 21º exame, que ocorreu em 2016.3, o último exame, certo? E aí o detalhe é o seguinte, totalizando todas essas questões de administrativo, desde que o exame da ordem passou a ser unificado, nós temos, olha a quantidade, galera, nós temos 148 questões objetivas, do primeiro ao 21º exame unificado, ou seja, dentro dessas 23 provas, a gente tem 148 questões que serviram para a gente traçar o perfil da FGV e concluir aqueles temas que são mais recorrentes nos exames da ordem. Beleza, pessoal? Vem para cá. Na sequência, eu quero abrir com você aqui, ó, a tabelinha. Você pode acompanhar. Olha só, gente, a triagem que foi feita. Perceba que nessa tabelinha, aqui no canto esquerdo, o que nós temos? Nós temos os principais temas de direito administrativo. Por exemplo, Estado, Governo e Administração Pública é um tema introdutório. Além desse tema, na sequência, você tem conceito, fontes e princípios de direito administrativo, organização administrativa do Estado, poderes administrativos, atos, enfim, você tem aqui na primeira coluna, nesta coluna, no cantinho esquerdo, você tem os temas de direito administrativo, beleza? Aqui acima, você vai observar comigo, olha só, que a gente tem todos os exames, todas as provas, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, aí o detalhe, ó, 6.2, porque foi a reaplicação, 7º, 8º, 9º, 20º, chegou aqui no 20.2, porque foi também a reaplicação que tivemos ano passado, e por fim o último exame, o 21º. E aí que dentro de cada tema eu coloquei nessa tabela, que vai estar disponível a vocês em PDF futuramente, eu coloquei nessa tabelinha a quantidade de questões por tema dentro de cada um dos exames. Olha que legal, gente. No final dessa análise que eu fiz, no final dessa análise, eu pude somar a quantidade de questões cobradas do primeiro ao 21º exame dentro de cada
tema e trazer um percentual, trazer uma estatística para poder você perceber junto comigo aqueles temas mais recorrentes, beleza? E gente, fica atento, olha só, de vermelho aqui no percentual, você vai perceber que o tema organização administrativa foi cobrado demais. Os primeiros 5 exames cobraram organização administrativa, beleza? Olha lá, 11% das abordagens, dos temas abordados no exame, dizem respeito ao tema organização administrativa. Então, esse tema, vem para cá, esse tema organização administrativa do Estado, pessoal, administração direta, administração indireta, desconcentração, descentralização, compreender os entes da indireta, como que eles são criados, um tema que a FGV adora cobrar de vocês, se a lei é criadora ou meramente autorizativa, isso está previsto no 37, vamos trabalhar com muita calma, tudo isso, as chamadas agências reguladoras, as chamadas agências executivas, as empresas estatais, envolve o tema organização administrativa, que foi muito cobrado, então é um tema que você deve ficar com o olho aberto, tudo bem? Volta para o quadro, vamos lá. Além do tema organização administrativa, eu destaco também, galera, o tema agente público. E, meu amigo, esse tema é o campeão. Você vai perceber que, em percentual, 17% dos temas cobrados pela FGV em exames da ordem dizem respeito a agente público. Então, olha só, vem para cá. Esse tema, como a gente vai perceber no decorrer do curso, ele pode ser dividido em 3 partes. Você primeiro tem uma parte teórica, que é entender quem é agente público e compreender como que o agente público se divide. Quais são as espécies de agente público. Agente político, administrativo, militares, tudo bem? A gente vai ver isso. Depois dessa parte teórica, você tem que compreender uma parte constitucional que envolve o tema. Né? Regras sobre concurso público, regras sobre o sistema remuneratório que a FGV tanto tem cobrado, principalmente em relação ao teto remuneratório, isso tudo está na Constituição. E outro ponto, além da parte teórica, além da parte constitucional, uma outra parte que envolve o estudo dos agentes públicos e também tem aparecido nas provas é a Lei 8.112, é o chamado Regime Jurídico Único do Servidor Estatutário Federal. Beleza, pessoal? Tema que também tem aparecido demais nos exames da ordem. A gente vai trabalhar todos esses pontos em questões e teoria. Beleza? O que mais? Olha lá, volta para a lousa. Além de organização administrativa, além de agente público, chamo sua atenção também, olha só, para o tema licitações e contratos administrativos. Licitações, pessoal, teve uma incidência de 7%, mas a parte de contrato administrativo teve uma incidência de 5%. Se você somar os dois, que engloba o estudo da 8666, da Lei 10.520, você vai ter um percentual de 12%. Então também é um percentual importante. Fique atento ao estudo das licitações e dos contratos administrativos. Outro tema de grande destaque nos exames da ordem é o tema serviço público. Olha o tanto de questões, pessoal. Do primeiro exame ao último, nós tivemos 23 questões envolvendo o tema serviço público, totalizando um percentual de 16%. Ou seja, ficando atrás apenas do tema agente público. Vem pra cá, pessoal. O que a FGV adora cobrar? Dentro do tema serviço público, a parte teórica não costuma aparecer tanto. A classificação dos serviços públicos, os princípios. O que aparece bastante são 3 leis muito importantes. A Lei 8987, que trata da prestação de um serviço público por meio de particulares, os chamados concessionários e permissionários. O que mais? A Lei 11.079 de 2005, que trata das chamadas e famosíssimas PPPs, as parcerias público-privadas. E ainda a Lei de Consórcio Público, né? Quando mais de um ente federativo se junta, se associam para prestar de forma associada um serviço público. A Lei 11.107 de 2005 também tem uma grande incidência na OAB. Tudo bem, pessoal? Então fica atento quanto a tudo isso. Vamos lá, voltando para o quadro. Além desses temas, temos ainda que destacar, olha só, pessoal, temos ainda que destacar o tema, coloquei aqui de vermelhinho, como você pode perceber, o tema da intervenção do Estado na propriedade privada. Perceba
a quantidade de questões. 13 questões já foram cobradas, totalizando um percentual de 9%. E vem para cá. Professor, o que tem de mais importante? Porque eu aprendi que intervenção do Estado na propriedade é desapropriação, mas não só isso. Tem as chamadas intervenções restritivas, tombamento, servidão, limitação administrativa, é verdade. Mas, pessoal, olha só, salvo engano, das 13 questões, acredito, se eu não estiver enganado, que das 13, 11 questões envolveram, adivinha o quê? Desapropriação. Envolveram o tema desapropriação, sobretudo o decreto 3365 de 41, tão importante, tão paquerado pela FGV, beleza? Então a gente vai destacar também, obviamente, tudo isso nas próximas aulas, beleza? Então olha só, pessoal, volta aqui para o quadro. Perceba, né? Das 148 questões de direito administrativo que já foram cobradas desde que o exame passou a ser unificado, eu destaco quais temas. Perceba aqui no gráfico que a gente fez. Eu destaco, olha lá, o tema agentes públicos, totalizando 17% de incidência. O tema serviço público, totalizando 16%, portanto, vindo em segundo lugar. O tema licitações e contratos administrativos, aqui de verdinho. Organização administrativa do Estado. E a intervenção na propriedade privada, intervenção do Estado na propriedade privada. Pessoal, perceba, com esse gráfico fica muito ilustrativo. Se você está com pouco tempo, vem para cá, ó. Se você está com pouco tempo para se preparar, pegue esses 5 temas, porque esses 5 temas já vão totalizar um percentual de 65% da prova. O que resta aí, pessoal? Vai restar 35%. 35% engloba os demais. Então, improbidade, controle da administração pública, responsabilidade civil, princípios, todos esses outros temas, bens públicos, ato administrativo, processo administrativo, todos os outros temas juntos dão 35%. Se você pega esses 5, você tem 65% e uma chance enorme de fazer das 6, pelo menos 3 questões da sua prova. Para você ter ideia, um exame recente, que foi, salvo engano, o 20º, das 6 questões, 3 envolvia, sabe o quê? Agente público. Uma das outras que restaram, licitações e contratos. E a outra, serviço público. E isso tem se repetido. A gente vai perceber que a FGV adora repetir os temas. Então, por exemplo, concessão patrocinada, concessão administrativa, que envolve as PPPs, as classificações, é um tema que sempre é batido pela FGV. E tudo isso a gente vai constatar nos próximos vídeos, tudo bem? Esse primeiro é mais para você ver os nosso top 5, né? Os 5 principais pontos quando o assunto é direito administrativo, beleza? Então, olha só, continue aqui comigo. Perceba o seguinte. Se você pegar o edital, eu peguei como base o edital do último exame, né? O edital do 21º exame. Aqui é o edital, pessoal, da prova discursiva, tudo bem? Então, o final do edital, que envolve mais temas de processo civil, a gente ignora. A gente focaria no quê? Com base nessa estatística. Tá aqui, ó. Você, sem perder tempo, já vai focar, concentrar os seus estudos aonde? Ó, o tópico 2 é importante. Atividade e estrutura administrativa. Organização administrativa brasileira e o terceiro setor. Vimos que isso é importante. O que mais? Pula, sabe para onde? Você vai pular aqui, ó, para o tópico 5, que envolve licitações e contratos. O 6 é importante? É importante. Envolve serviços públicos, serviços delegados, convênios, consórcios e o estudo das agências reguladoras, que tem relação com o serviço público, mas também com organização administrativa, porque é uma autarquia. Parceria público-privada também, tudo isso dentro de serviço público. E o tópico 7, que envolve, ó, agentes públicos, espécie, regime jurídico, direitos, deveres e responsabilidade. E o teto remuneratório. Então, olha o tanto de coisa que você está deixando de lado, ó. Para fechar, dentro do edital, foco também isso aqui, ó, intervenção na propriedade, intervenção estatal na propriedade, desapropriação, requisição, servidão administrativa, ocupação e tombamento. Pessoal, os outros temas são importantes? Claro, olha lá, domínio público, que envolve o estudo dos bens públicos, tema que foi cobrado na prova passada, intervenção estatal no domínio econômico. Olha só, pessoal, intervenção do Estado no domínio econômico, das 148 questões, eu só tive 2 envolvendo esse tema, mas uma delas foi da prova passada.
Então, assim, embora tenha uma baixa incidência, a FGV cobrou recente. Então, se você tiver um tempo a mais e quiser estudar além desses 5 pontos, vale a pena você conferir com certeza, certo? Mas o que eu quero que você fique atento nesse primeiro momento? Os 5 principais temas são esses que nós grifamos no edital. Tudo bem, gente? Beleza? Então, olha só, perceba que para você estudar para B, é necessário uma estratégia. E eu acho que a estratégia, o primeiro passo da nossa estratégia dentro da nossa disciplina já foi dado. É ver com você os principais temas. Tudo bem? E aí que nesse final de vídeo eu quero bater um papo. Eu quero bater um papo com você sobre esses temas de direito administrativo. Eu quero aproveitar nesses 10, 15 minutos que faltam para a gente terminar esse vídeo, fazendo um mapeamento da disciplina, para poder você compreender a lógica do direito administrativo, e aí nos próximos vídeos a gente trabalhar cada um dos temas dentro da nossa disciplina. Tudo bem? Então olha lá, se você voltar aqui comigo para o slide, você vai perceber exatamente isso. O nosso próximo ponto da aula de hoje é fazer uma esquematização do direito administrativo. Beleza? Uma esquematização do direito administrativo. Pessoal, eu quero utilizar aqui a nossa lousa para poder você fazer, para a gente trabalhar junto alguns pontos. Olha só. Quando a gente começa a trabalhar o direito administrativo, é muito comum, você vai lembrar da sua faculdade, o professor trazer um marco histórico, que é exatamente a Revolução Francesa, dentro daquele contexto das revoluções liberais. Então, perceba, a gente teve aqui, ó, uma linhazinha do tempo, que era basicamente o seguinte. Vou colocar aqui em cima, ó. Eita, linha bonita, hein? Olha aí. A gente tinha uma linha do tempo que era basicamente o seguinte. Tá aqui, ó, a Revolução Francesa. E eu vou marcar com você, antes da Revolução Francesa, o chamado Estado absolutista. E após a Revolução Francesa, o chamado Estado de Direito. Tudo bem? Estado de Direito. O que eu quero destacar contigo? Eu quero destacar 3 características do Estado absolutista e 3 características do Estado de Direito que se contrapõem às 3 características do Estado absolutista. Professor, o que isso tem a ver com direito administrativo? Tudo, e você vai já entender o porquê. Preste atenção. Pessoal, o Estado absolutista tinha como característica, por exemplo, anote, ó, não está subordinado não subordinação ao direito. Não subordinação ao direito. Como é que é isso? O Estado, na figura do rei, na figura do monarca, ele poderia atuar como ele bem quisesse. Não existia um limite normativo à atuação do Estado, à atuação do rei, à atuação do monarca. Logo, o monarca acabava, pessoal, não é difícil concluir isso, praticando vários atos abusivos, arbitrários. Vamos lá, o que mais que é importante a gente destacar aqui? No Estado absolutista, como o Estado não tinha que respeitar nenhuma lei, nenhuma Constituição, o Estado não respondia. Não havia, olha só, responsabilidade civil. Não havia responsabilidade civil do Estado, certo? E ainda, dentro do chamado Estado absolutista, as funções essenciais desempenhadas por esse Estado absoluto, elas não eram tripartidas, elas não eram divididas, elas eram concentradas em uma mesma pessoa. Então bote, ó, funções essenciais concentradas numa mesma pessoa, que era o rei, o monarca, é isso? Numa mesma pessoa. Tudo bem? Então perceba, são 3 características marcantes aqui do chamado Estado absolutista, beleza?
E aí, pessoal, vem pra cá. E aí que, com base nessas 3 características que eu coloquei pra você, o Estado acabava cometendo muitos abusos, como eu já falei, né? O rei não tinha qualquer limite. O rei, a título de cuidar do seu povo naquele território, ele poderia fazer o que quisesse praticamente. E dentro desse contexto ele fazia as maiores barbaridades possíveis, não é isso? O que acontece, pessoal? O rei, atuando de forma arbitrária e abusiva, ele poderia lesionar direito do seu povo, dos seus súditos, vamos dizer assim. E ele não responderia por isso, porque não havia responsabilidade civil por parte do Estado. Tudo bem? Além disso, as 3 funções básicas do Estado, jurisdicional, legislativa e executiva, eram todas concentradas na figura do rei, o que por óbvio também gerava muito abuso por parte desse detentor de tantos poderes ao mesmo tempo. Beleza? Com a Revolução Francesa, com as revoluções liberais e o surgimento do Estado de Direito, esse Estado que existe para garantir o bem comum daquele povo no seu território, ele passa a ter novas características que se contrapõem a essas antigas. Vamos lá, pessoal. O que acontece com o surgimento do Estado de Direito? É o seguinte: com o surgimento do Estado de Direito, aquele Estado que não estava subordinado à lei, ele passa a se subordinar. Então você tem aqui, ó, uma característica do Estado de Direito: subordinação ao direito. O nome já entrega, né? Se o Estado é de direito, quer dizer o quê? Quer dizer que o governante, ele não atua como ele quiser. Ele vai atuar com base naquilo que o direito permitir. É a subordinação ao direito, subordinação ao ordenamento jurídico. O que mais? Se ele atua de forma a violar o direito, gerando um dano a alguém, esse Estado que antes não respondia, pode vir a responder por esse ato lesivo. E aí o Estado de Direito, olha só, diferente do absolutista, é o chamado Estado responsável, porque aqui ele responde civilmente. Nós temos a responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado. E mais, diferente do que ocorria no chamado Estado absolutista, em que as funções essenciais estavam concentradas numa mesma pessoa, aqui, com o Estado de Direito, eu tenho as funções, olha lá, eu vou ter as funções essenciais divididas, ou melhor, tripartidas entre poderes distintos. Tripartidas entre poderes estatais distintos. Poderes estruturais, poderes estatais distintos. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então perceba aqui o contraponto. Beleza? Lucas, você está falando dessas funções essenciais já tem um tempo. Que funções essenciais são essas, né, que o Estado pode adotar? Galera, são aquelas 3 funções básicas. Ó, vou botar aqui no cantinho. Que funções essenciais são essas? Vai lá. Eu tenho aqui a chamada função, olha lá, jurisdicional. Eu tenho a chamada função legislativa. E eu tenho a chamada função executiva. Ou ainda, ó, sinônimo, e esse sinônimo é importante, sinônimo de função executiva, função administrativa. Função administrativa. Beleza? Tranquilo, gente? O que acontece? Antigamente, no Estado absoluto, essas 3 funções estavam concentradas em uma pessoa só, na figura do rei, na figura do monarca. Com o surgimento do Estado de Direito, essas funções, como eu já venho dizendo, estão divididas em 3 poderes, que vão exercê-las tipicamente de forma separada. Por exemplo, quem é que tipicamente, olha lá, quem é que tipicamente vai desempenhar a função jurisdicional? É o poder judiciário. Não é assim, pessoal? É o poder judiciário. Quem é que tipicamente exerce a legislativa? Poder legislativo. Quem é que tipicamente
exerce a função executiva? Poder executivo. Tudo bem? O detalhe é que quando você tem o Estado desempenhando função jurisdicional, esse Estado a gente chama de Estado juiz. Estado juiz. Quando você tem o Estado desempenhando função legislativa, esse Estado a gente chama de Estado legislador. E quando você tem o Estado desempenhando a função executiva ou administrativa, você tem o chamado Estado, adivinhe, administração. Você tem o chamado Estado administração. Ou simplesmente, sabe como que eu chamo esse Estado? Adivinha, administração pública. Ah, professor, então quer dizer que a administração pública, conceito tão importante para o direito administrativo, nada mais é do que o poder executivo? Não é isso. Sabe por quê? Porque esse poder, o executivo, é quem tipicamente desempenha a função administrativa. É verdade, mas não é o único, pessoal. Sabe por quê? Quando você tem o poder judiciário e o poder legislativo de forma atípica, olha lá, desempenhando função administrativa, esse poder judiciário e esse poder legislativo, que não está julgando com definitividade e nem editando um ato legislativo, esse poder judiciário legislativo eu chamo também de quê, gente? De administração pública. Então perceba que eu acabei de conceituar com você a administração pública, preste atenção, no seu sentido subjetivo, no seu sentido orgânico, no seu sentido formal. A administração pública nada mais é do que o conjunto de órgãos e entes e pessoas e agentes que desempenham função administrativa, que desempenham função executiva. Tudo bem, pessoal? Seja o poder executivo de forma típica ou os demais poderes de forma atípica ou ainda particulares, concessionárias e permissionárias, por exemplo. Beleza? Então esse é o conceito de administração pública. E o que é importante, pessoal? Seguinte, estamos chegando no final do nosso vídeo, vou dar uma passeada geral. Quando essa administração pública atua desempenhando a função administrativa, ela não pode desempenhar essa função administrativa como ela bem entender. Por quê? Porque lembre-se que hoje estamos no Estado de Direito. Logo, a administração pública, no desempenho da sua função administrativa, vai ter que atuar com base no direito, com base no ordenamento jurídico, com base no conjunto de normas jurídicas que regulamentam o desempenho da função administrativa por parte do Estado. Esse conjunto de normas jurídicas, de regras e princípios que regulamentam o desempenho da função administrativa pelo Estado, é exatamente o que eu chamo de direito administrativo. Ou simplesmente, olha o nome importante, regime jurídico administrativo. Beleza? Dotado de vários princípios, 2 princípios básicos: supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público, e outros tantos princípios que decorrem desses 2, alguns expressos na Constituição Federal, como é o caso do famoso LINPE, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que estão no 37 caput, e outros princípios apenas previstos de forma implícita no texto constitucional: segurança jurídica, proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, autotutela, enfim. Tudo bem? Beleza? O fato é, quando a administração pública desempenha a sua função administrativa, ela tem que respeitar o regime jurídico administrativo. Por exemplo, as várias leis que vamos estudar e, por exemplo, pessoal, esses princípios todos que compõem o chamado regime jurídico administrativo. Beleza? Tranquilo? Pessoal, embora isso tudo seja importante para você compreender bem a lógica, a forma de raciocinar o direito administrativo, esses pontos introdutórios não foram ainda cobrados na OAB. Tá bom? Você não tem questão na OAB sobre a administração no sentido subjetivo, sobre o conceito de governo, pelo menos dentro do direito administrativo não tem. Pode ser que tenha questão envolvendo Estado lá em direito constitucional. Forma de Estado, federativo, unitário, sistema de governo, forma de governo, mas para administrativo, isso não cai em prova. Questões de princípio também não são comuns, embora muito importantes. O que costuma aparecer em prova são todos os demais temas que nós vamos estudar a partir do próximo vídeo. Beleza, pessoal? Então, você vai perceber comigo que
toda essa lógica que eu trouxe no primeiro vídeo vai ser extremamente importante para você acompanhar de forma coerente, de forma racional, os próximos pontos. Tudo bem? Quando a administração estiver atuando, por exemplo, ela tem que respeitar o princípio de eficiência. E como desdobramento desse princípio, você tem a especialidade. Ou seja, a administração, para desempenhar a sua atividade, tem que se especializar. E aí ela se especializa, ora internamente, criando órgãos, ora externamente, criando entes. Estou falando de organização administrativa. Nada adianta a administração se organizar se ela não tem pessoas para trabalhar em nome dela. Essas pessoas são os agentes públicos, outro tema de direito administrativo. Esses agentes, quando estiverem atuando, eles vão ou praticar atos administrativos ou celebrar contratos administrativos. E aí eu tenho dois grandes temas, atos e contratos administrativos. Mas tanto um como o outro, para ocorrer, antes tem que haver um processo administrativo prévio. Então perceba, gente, que nós vamos trabalhar a matéria de uma forma coerente, de uma forma interligada, fazendo associações para que você aprenda de fato, tudo bem? Para você aprenda e não decore o direito administrativo, que é tão lógico, tão coerente, beleza? Só para fechar um outro ponto importante. Nós vimos que o regime jurídico administrativo, ou seja, o conjunto de normas jurídicas que vão regulamentar todo o atuar da administração pública, é composto de regras e de princípios. Os princípios eu trouxe aqui alguns para você. As regras estão previstas basicamente na legislação que toca o direito administrativo. E que leis são essas? Que legislação é essa? Vem comigo rapidinho para você pegar isso que eu estou falando. Olha só. Você tem aqui, acabei de esquematizar, você pode dar um congela na tela, a legislação mais recorrente nos exames da ordem quando o assunto é direito administrativo. Eu botei aqui os principais artigos previstos na Constituição Federal e eu coloquei as leis mais importantes que costumam aparecer nas provas de direito administrativo. Leis não, porque nós temos aqui um decreto. Então, de fato, é a legislação na medida em que decreto não é lei. É ato infralegal. Não é isso, pessoal? Então, toda essa legislação vai ser destrinchada por nós a partir do próximo vídeo. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, gente, olha só. Foi uma grande satisfação conhecê-los, apresentar a vocês esse nosso projeto, que eu tenho certeza que vai ser de muita utilidade para a sua aprovação, beleza? Próxima aula, a gente vai começar a trabalhar o tema organização administrativa. Vamos fazer um apanhado teórico, vamos fazer várias esquematizações e resolver uma série de questões sobre organização administrativa, tudo bem? Se você gostou dessa aula, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Acredito que o vídeo esteja no nosso canal do YouTube, então compartilhe com seus amigos. E se você tem interesse em continuar conosco, vai ser um prazer tê-los aqui no nosso curso preparatório, beleza? Qualquer dúvida, você tem o meu contato. Bons estudos e a gente se encontra numa próxima aula. Até mais!